Ninguém vai dar boa noite hoje? Boa Boa noite! noite! Eu tava Não esperando alguém sei, você falou perguntar. que era Sossô para começar, aí eu fiquei na dúvida se eu era para falar alguma coisa. Eu estava esperando aquela pergunta, tá gravando? Tá gravando? Tá Tá. gravando. Ai. Boa noite, pessoal que está aqui no nosso balaio de Pandora. Nós temos uma convidada especial hoje. Nós vamos Mas falar antes, antes. gente, dá joinha, dá aquela curtida, manda o avião para os amigos para de espalhar fake news. Espalha, gente, espalha o balaio. Espalha o Deixa seu balaio. comentário, deixa seu comentário. Se inscreve. Se inscreve no canal e escuta o que a Susana vai falar agora. Que nós temos uma convidada especial hoje, a Maia. Hoje o nosso assunto é espiritualidade e a Maia vai nos trazer esse olhar através do budismo. Eu vou pedir para a Maia se apresentar, falar um pouquinho dela, para que a gente conheça. Maia, boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso balaio. Eu que Fala um pouquinho agradeço o de você. convite. Eu que agradeço o convite. É sempre maravilhoso poder estar falando de espiritualidade, ainda mais numa época tão complicada e tão complexa, onde a gente está realmente precisando voltar a se conectar, né, com o transcendente, né? Mas eu sou a Maia, eu sou terapeuta de alinhamento energético, tenho essa formação principal e sou facilitadora de processos de expansão da consciência com as medicinas da floresta, com a ayahuasca, e também sou mentora de sessões de psicologia budista, que é o que eu estou mais focada ultimamente. Também sou instrutora de meditação, de treinamento da mente. Mas isso tudo é a minha falsa identidade dentro do samsara. Porque no budismo, quando a gente pergunta, fala um pouco de você, a pessoa vai explodir, vai sumir, vai dar um erro assim, e a pessoa vai dizer: eu sou pura vacuidade, eu não estou aqui, eu não nasci, eu nunca nasci, eu nunca morri, eu não tenho identidade, eu sou pura vacuidade. Eu adorei! Eu É isso adorei, aí. porque eu vivo falando aqui no canal que eu sou um delírio da mente das pessoas. Agora vocês entenderam da onde vem isso. Da Maia me ensinando. Olha, gente, tudo isso aqui é um grande delírio da mente enlouquecida. Então eu tenho que me apresentar. É um pouco para um budista, é um pouco desconcertante ter que se apresentar, mas a gente tá operando nessa consciência, né? nessa frequência. Sim. Desse mundo relativo, né? Que no budismo a gente chama de samsara. Então, para o samsara, a gente está aqui indo e vindo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nossa verdadeira natureza é outra coisa. Maia, já pegando o gancho, que quando a gente fala muito de Sansara, o Sansara, explica para o pessoal aí, porque tem gente que não tem ideia. Quando eu bato papo, eu falo assim: esse Sansara tá muito louco. O que é o conceito do Sansara? É. O conceito do samsara não é um conceito exclusivamente budista, ele é um conceito que já veio muito antes do Buda, lá no hinduísmo, no Vedanta, nos Vedas, né? O samsara, ele é, numa linguagem antiga, ele é o ciclo interminável de nascimento, envelhecimento, doença e morte, com o qual a gente está preso, né? E numa linguagem assim, se a gente quiser atualizar isso, a gente vai dizer que o samsara é esse software assim que a nossa mente está operando, né? Nossa mente opera num determinado tipo de software. E esse software, os antigos chamavam ele de samsara, esse ciclo de experiências, onde a gente tem a sensação de que a gente está nascendo e que a gente está morrendo, e cada vez que a gente nasce, a gente tem uma identidade, e, e quando a gente morre, a gente renasce de novo. Isso é o samsara. Assim,
como é que fala? Dando uma ideia assim bastante superficial, porque é muito difícil falar de budismo, porque é até engraçado às vezes quando a gente vê assim, faz uma pergunta para um mestre e tal, você faz uma pergunta simples e aí o mestre fica 3 horas respondendo, porque é muito difícil você explicar os conceitos assim budistas, requer assim um tempo de análise e tudo, mas a gente tenta simplificar e é isso, assim, estamos imersos nesse ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Esse é o samsara, sansarão na veia. É como é esse ciclo de encarnação e de reencarnação, é isso? É. No budismo, evita-se falar em reencarnação. Os budistas eles preferem usar a palavra renascimento. É um renascimento. Mas a ideia é a mesma. Apesar de ter... existem muitas diferenças assim, do pensamento espírita de reencarnação, né, para o pensamento de reencarnação do budista. Mas seria esse ciclo, sim, de que a gente retorna, né? Que a gente está sempre retornando. Não a gente, né? No caso budista, não é a mesma, não é aquele mesmo ser que encarna. Porque no caso do espiritismo, o espiritismo entende que existe um mesmo ser. Sim. Ele só toma aquela carne, por isso que é reencarnação. Ele entra de novo na carne. Então existem algumas diferenças assim, mas tem uma mas é diferença esse também. ciclo, né? Tem uma diferença também, Maia, não é? Se eu não me engano, o espiritismo não acredita eles denominam como se fosse involução. Então, no budismo, se você não gera uma vida com bons karmas, você volta, que nem jogo da vida, volte algumas casas para trás. O tempo, o budista, ele não entende o tempo como uma coisa linear. O tempo ele funciona de uma outra forma. Então, assim, não existe uma evolução. Nós não estamos evoluindo. Nós estamos dentro de uma roda cíclica. Às vezes embaixo, às vezes em cima, às vezes do lado direito, do lado esquerdo. Então, assim, a gente pode reencarnar como animal. Isso não quer dizer que tenha havido uma não evolução. Isso é só o próprio processo da consciência mesmo. E aproveitando... Então, a gente... Pode terminar, amor. Não, pode falar. Que eu ia pegar o gancho para pedir para você falar um pouquinho sobre karma. Então, o karma, ele superficialmente assim falando, ele é essa lei de causa e efeito, né? Quando a gente quando a gente faz alguma coisa e a gente está sempre tendo ações o tempo inteiro, essas ações elas geram consequências no campo, né? E essas consequências, às vezes, elas podem se estender para fora do tempo e do espaço. Elas podem ficar reverberando em outras dimensões. Então, o karma, ele é uma lei de causa e efeito assim muito ampla. Nós podemos ter retornos kármicos que não são dessa vida, que são de vidas passadas, por exemplo. Então, o karma, ele é uma lei, ele é uma lei dentro do samsara. Dentro dessa roda, desse ciclo que você estava falando, né? Dentro desse ciclo que a gente está preso, a gente está o tempo inteiro gerando karma, a gente está o tempo inteiro tendo ações. Essas ações são positivas, são negativas e às vezes neutras, mas todas elas têm consequências. Essas consequências elas não se perdem. É como
o budismo, ele é muito interessante, porque o budismo, ele é muito mais ciência do que espiritualidade, na verdade. Com o avanço da física, com o avanço da quântica, da mecânica quântica, muitos cientistas passaram a entender mais o budismo e muitos deles se tornaram budistas, porque é muito fácil encontrar essas conexões da ciência com o budismo. Então, assim, existe uma coisa que se chama conservação de energia, né? Então, não se perde. Então, essa consciência não vai se perder. As coisas que a gente faz, os atos criativos que a gente causa, eles não vão se perder. Eles nunca vão se perder. Então, essa coisa fica reverberando por aí. E muitas vezes isso pode ser chamado de karma também. E aí, quando a gente fala karma, eu acho que já tem uma colagem, né? De que karma é coisa ruim, mas tem o karma meritório, né? A gente produz karma, não necessariamente é algo ruim. Não é ruim. A gente, aqui no Ocidente, né, como se fala, né, existe essa coisa, estou fazendo karma, isso é como se fosse uma coisa ruim mesmo. Uhum. Mas existe o karma bom, o karma positivo. Só que o budismo, ele é um pouco... às vezes ele pode ser muito indigesto assim, com a felicidade e com o karma bom, porque os budistas acreditam que mesmo o karma bom, ele também não leva ao fim do sofrimento. Ele não leva a nossa saída desse ciclo de sofrimento. O karma bom, ele só gera... a gente sai disso. Esse é o caminho do Dharma, que é o caminho que o Buda, digamos assim, pontuou. Ele tem um caminho das pedras. Ele fala, tem como sair disso. Então, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem todo um roteirinho para sair disso. Mas existe uma grande diferença do budismo de todas as outras religiões com relação a essa coisa da felicidade e do karma positivo. Porque o karma positivo, a única coisa que ele vai gerar são condições favoráveis dentro do samsara. Então, por exemplo, você pode ter feito muitas ações positivas, você pode ter ajudado muita gente, o que é uma coisa muito boa, isso aqui não é uma crítica. Mas isso só vai fazer com que você tenha renascimentos em reinos celestiais, onde você vai desfrutar de muitas condições favoráveis. Mas isso ainda não é a saída do samsara. Isso é só a roda da vida na parte de cima dela, na parte boa dela, né? Que não é na parte do lodo, é na parte do lótus, da flor do lótus, né? Maia, tem uma série no Netflix que se chama The Good Place, e ela traz muitos conceitos budistas, e tem uma hora na série que os criadores percebem que quanto mais a humanidade continua vivendo, mais difícil fica ter pontuações para boas ações. Isso me lembra muito essas coisas do karma. Então, ele dá um exemplo muito interessante que fala assim, no início de 1900, quando um garoto resolve comprar uma flor para a avó, ele vai lá no cara que está vendendo, ou ele vai e arranca do jardim e dá para a avó. E isso gerava 5 pontos, vamos supor, para você ir para o The Good Place. Só que hoje, em plenos anos 2000, essa pessoa vai comprar uma flor para a avó, então ela entra na internet, que aí ela vai comprar numa empresa X, que vai comprar a flor de uma outra empresa, que vai comprar a flor de uma outra empresa que planta. O problema é que a empresa X tem funcionários que são escravizados, e a empresa que planta usa agrotóxico, que não sei o quê. Então, a boa ação de dar uma flor para a avó vai fazer com que esse ser, alguns anos depois, não faça 5 pontos e sim menos 20. E aí, nessa série, é maravilhosa, porque chega nessa série ele fala assim,
o ser humano está fadado ao The Bad Place sempre, porque eles têm muita consciência. Não adianta só comprar a flor, que é a boa ação, né? Essa flor está vindo como? Está sendo plantada como? Vai ser entregue como? E aí me lembrou muito das coisas do budismo, assim, porque não é só a boa ação, né? Tem muita coisa por trás. O budismo, ele é uma filosofia que ele engloba vários tipos de matéria. Então, assim, quando tem até a universidade budista, né? Na Itália, por exemplo, tem no Ocidente, na Itália, tem uma universidade budista. Então, quando você vai para uma universidade budista, você vai estudar astrologia, você vai estudar lógica, filosofia, você vai estudar um monte de coisa, você vai estudar cosmologia, psicologia, porque o budismo ele conseguiu abarcar uma quantidade muito grande de matérias humanas, né? E no caso específico da cosmologia, do estudo das eras, né? O budismo diz assim, nós, nesse ciclo, porque assim, é como diz aquela filosofia, o que está embaixo está em cima. Esses ciclos existem de vários tamanhos, né? Então, esse ciclo da existência, ele não é só o ciclo da nossa existência, vida e morte, nem só o ciclo da existência do planeta, da vida e a morte do planeta, mas ele é um ciclo também de degeneração e de extrema degeneração e depois de extrema florescimento. Nós estamos num processo cosmológico de degeneração. Então, num processo desse de degeneração, até mesmo tirar uma flor é um processo de degeneração. Então, também estamos também somos atados e presos a esses ciclos cósmicos. Então, nós estamos encarnados por muito tempo em ciclos degenerativos onde a gente vai fazer muito mau karma. Mesmo a gente não querendo, a gente vai estar nos ciclos do mau karma. E quando o processo cosmológico mudar e a gente estiver em processos de florescimento, como já teve na humanidade, só que a gente não tem registro disso, porque vem um meteoro e acaba com tudo. Então, em épocas de florescimento, as flores vão poder ser... A nossa conexão com as flores vai ser diferente. É cíclico. O samsara é cíclico. Ai, Maia, gente, eu só lembro do primeiro dia de aula na quarentena, eu entrei num grupo de Zoom, que estava todo mundo entrando e eu achando que a Maia ia cantar. Aí eu entrei achando que ia ter o quê? Um fervinho da quarentena, uma alegria, e era a aula de budismo que a Maia estava dando para a gente. E ela só vira e fala assim, para falar de budismo, a gente vai falar de duas coisas, sofrimento e morte. Quem não quer falar sobre isso não tem que estar aqui. E eu assim, meu Deus, domingo, 9h30 da noite. Mas é maravilhoso, porque significou muito o meu 2020. Eu me lembro desse dia, foi muito engraçado, porque isso é uma coisa que acontece mesmo quando as pessoas ouvem falar de budismo de primeira vez. Isso aí era aquele aplicativo onde você podia mudar de sala, não era? Foi nesse dia que era o aniversário de um amigo nosso. Então entrou uma mulher e ela entrou tipo na hora que o papo tava caveira, assim, tipo, não, quando você morre, você vai dar o último suspiro e aí você vai encontrar um monte de demônio, era tipo uma coisa assim. Aí ela, nossa, não sei o que, aí ela logo saiu da sala, ela entrou e saiu da sala. E a gente tem essa relação com a espiritualidade nossa é muito equivocada. Porque, assim, se a gente quer falar de espiritualidade, a gente realmente vai ter que falar da morte.
Não tem como. É a primeira coisa que a gente vai ter que falar é da morte. Porque quantos anos que a gente fica vivo? Em 70 anos, o que a gente aprende? Não é nada. A nossa Nada. vida encarnada não é nada. Então, assim, a morte é uma coisa muito importante de ser. Tem que trazer a morte para a mesa, né? E o budismo, ele é cruel. Ele é realmente, assim, cruel no bom sentido, porque ele vai fazer você penetrar as profundezas da morte. Ele vai fazer você penetrar as profundezas do seu sofrimento, as profundezas do sofrimento do coletivo. E isso é espiritualidade pura. Isso é a espiritualidade destilada. Não é la land, né? Não é la land. Ô, Porque Maia. Pode falar, Sô. Fala, Ju, desculpa. Não, vai lá, pode falar. Não, pode falar agora, porque eu ia pedir para a Maia dar um conselho para o pessoal que está vendo o balaio. Então, eu acho que eu posso pedir isso por último. Tá. Na realidade, o que eu ia perguntar é assim, a gente está falando budismo, né? Mas a gente está falando de um budismo específico, né? Porque existem alguns budismos, né? Várias algumas linhagens, escolas. algumas escolas. Então, acho importante a gente falar de qual budismo a gente está falando. E aí, até por uma experiência minha, assim, eu passei muito tempo falando assim, putz, eu queria estudar budismo, mas eu não achava de fácil acesso. Claro que isso não era época de internet, de Google, não existia isso. Nessa época que eu me questionava e que eu tinha interesse pelo budismo. Mas hoje é muito mais fácil os acessos, mas eu queria também que você, por exemplo, desse possíveis caminhos. Uma pessoa que está afim de conhecer um pouco o budismo, para onde vai? O que faz? Como começa? Sabe? Os primeiros passos, assim, algumas dicas de que site visita, ou que nomes procuram, enfim. Realmente, essa questão das escolas e das linhagens, elas são muitas mesmo. São algumas, na verdade, né? Tem as principais ramificações, né? Por exemplo, tem o budismo tibetano, tem o Zen, que é muito conhecido também, e tem a tradição do Sudeste Asiático, que hoje é conhecido como a tradição do Vipassana, que é a tradição Theravada. Em linhas gerais são essas três, mas essas três também se bifurcam em muitas, né? Eu acho que para a pessoa que quer entrar no budismo, primeiro ela precisa, antes de ir a algum lugar, era legal conhecer um pouquinho de cada tradição, pelo menos dessas três, porque elas têm como base o Dharma. O Dharma é o compilar, digamos, é o caminho para a iluminação do Buda. Isso é o Dharma. Todas elas vão ter o Dharma como base, mas a aplicação e as práticas e como que vai chegar lá é diferente. E isso depende muito da aptidão de cada discípulo, digamos assim. Porque, por exemplo, tem gente que tem muita aptidão para meditar, para se retirar, para ficar isolado por muito tempo, fazer grandes contemplações. Isso é uma prática do budismo importante. Tem outras pessoas que têm uma prática mais voltada para trazer benefícios, para gerar benefícios. Então, ela vai estar ligada com uma sangha, vai estar trabalhando com economia colaborativa. Isso também está dentro do budismo, né? Você está materializando, está sendo um portal de benefícios para os seres, né? Então, é legal primeiro. E o Zen, na verdade, também é uma tradição assim, muito austera, você vai ter que fazer muitas práticas, tem que ter muita disciplina, tem que ficar muitas horas em meditação. Então, você vai se entendendo ali dentro do que faz sentido para você, porque tem que fazer sentido, né? Então, essa pergunta é muito importante, Ju, porque no budismo se fala assim,
antes de você tomar como um mestre, e é muito importante você ter um mestre, de preferência encarnado. Tem pessoas que têm poderes clarividentes e têm mestres desencarnados, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa conexão assim ativada. Então é muito bom ter um professor, muito bom. Porque o professor ele clarifica, ainda mais em se tratando de conceitos que são sofisticados demais, demais. É como se você precisasse realmente ir para a universidade, assim, estudar aquilo e ter alguém que está te ensinando. E aí o próprio Buda falou isso, assim, a gente às vezes demora muito tempo para encontrar um mestre, porque aquele mestre precisa falar no coração. Então é a mesma coisa, você pode às vezes ficar muito tempo procurando, mas essa procura, esse tempo é válido, porque você também vai estar se encontrando ali dentro da filosofia. Tá. De qualquer maneira, o budismo está sempre ligado à prática, não é algo da teoria. A gente, de fato, precisa praticar, vivenciar, experienciar. Precisa muito, muito ter práticas de meditação. A meditação, ela é sine qua non, assim, porque o budismo, tudo que você toda a prática do Dharma é uma prática onde você vai vivenciar aquela sabedoria dentro do seu próprio campo. Você vai vivenciar dentro da sua própria mente. Isso só é possível fazer em estados meditativos. Então, a meditação tem que meditar. Mas você também não pode sentar e meditar sobre o quê? Sobre o nada. Então, também precisa ter pessoas que vão dar a ferramenta para você meditar. Até porque hoje, nesses tempos assim, né, de degenerescência, tem muitas práticas meditativas, muitas práticas que, inclusive, não tem nada a ver com o budismo, apesar de dizer que é budista. Tem muitos mestres que ficam bastante chateados com isso. Porque, por exemplo, essa prática de mindfulness foi uma prática que se popularizou assim, né? Que é mindfulness, tá em inglês, mas é uma prática budista, ou seja, uma prática onde você vai treinar a sua mente para sua mente ter foco. Aí, de repente, essa prática é levada para dentro do mercado financeiro e as pessoas começam a fazer prática de mindfulness para poder ganhar mais dinheiro e, tipo, ferrar com países subdesenvolvidos, entendeu? É uma coisa assim, é muito doido. Essa meditação só gerando tipo, karma demeritório. Você vai treinar a sua mente para você ser uma pessoa mais agressiva e mais competitiva no mercado. Então, isso é uma prática budista. Então, você vê que que coisa maluca, uma degenerescência completa, né? Então, assim, tem muitas práticas meditativas que não tem nada a ver com a espiritualidade, ou às vezes é até uma espiritualidade assim, muito rasteira, né? Eu estou falando isso porque as práticas meditativas propostas pelo Buda, elas são práticas muito profundas. É uma coisa que você não começa assim, dentro de casa, sozinho, fala assim, não, agora eu vou sentar e vou meditar. Não é isso. Não é isso. Isso é outra coisa. O budismo, ele realmente ele leva a gente para as profundezas assim, da nossa alma, do nosso espírito. Ele é uma coisa muito profunda, ele não é uma coisa rasa. Sussu, eu acho que você pode emendar aí, assim, ó. Gente, a gente fica assim quando começa a falar de budismo, eu tô aqui arrasada que o capitalismo pegou até o Buda. Comigo até um Buda. Por isso até que a gente tá Buda. Nesse momento aí. Eu acho que se você ficar mais meia hora, se você ficar mais meia hora com a Maia falando, aí você não vai nem dormir mais, viu? Porque o Maia, dia que ela falou que eu era no delírio da minha mente, porque eu falei, Maia, eu entendi, o outro não existe. Foi muito legal quando eu entendi, né? Eu trouxe isso para dentro.
Ela, então, Aline, o que dirá você? Você é o seu delírio. Eu lembro que ela falou isso, eu fiquei, hã? Esse outro não existe. Por que você há de existir? Me conta. Então, Aline, É. você não existe. Quem Deixa eu é fazer a esse que vê? pergunta. Pensando na roda de Sansara, eu lembrei, eu estudo tarô. E no tarô tem uma carta que eu gosto muito, que é a Roda da Fortuna. Eu gosto pelo ensinamento bem prático que ela traz. Que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, e a vida é isso. Mas o mais bonito que eu acho da roda é ensinar que você precisa estar no centro dela. Porque a hora que ela girar... E o que é estar no centro dela? Estar no seu centro. Porque se você está perdido na vida, ignorando que a roda gira, você vai ser catapultado na hora que ela se mexer. Então, você falando da roda de Sansara, eu lembrei da roda da fortuna do tarô. Então, eu queria que você desse para nós e para o pessoal que está assistindo esse vídeo um conselho, um pitaco. Como é que a gente sobrevive nessa roda que eu já entendi que eu vou ficar aqui presa durante um bom tempo? Dorme com essa. Então, o que fazer? Pois é, eu acho que eu não trouxe muito boas notícias. Eu já suspeitava, tá, Mari? Mas sabe qual que é a boa notícia disso tudo? É a gente poder estar consciente disso, porque se a gente não tem consciência disso, aí que a gente não sai mesmo. O nosso portal de saída é essa consciência de que a gente está preso. O pior são as pessoas que nem sabem disso. Então, porque aí estão essa nessa roda engrenagem, gira, isso que você está falando. Né? E aí a pessoa vai ser catapultada, né? E se machuca muito mais. Né? Resumindo, estamos na caverna do sei. dragão, né? Estamos na caverna do dragão, minha gente. Sabe, eles tentando toda hora voltar pro parquinho. E o mestre dos magos não deixava, né? Do sumir. O mestre dos magos, ele é um super mestre budista, né? Porque ele fala aquelas coisas assim, Eu odeio o mestre dos magos, gente. Mas, porque o mestre dos magos é aquele mestre zen, porque é aquele cara que fala assim, qual será o som da água verde que não sei o quê. Aí é uma coisa que, tua mente dá uma despirocada, porque aquilo não faz nenhum sentido, e aí você entra na vacuidade da mente, né? Gente, um tipo a caverna do dragão é budista. E a gente não entendeu. Mas, eu sei que tá bom, Juliana, mas, já deu. A gente já tá quase 40, 35 minutos. Mas a Ju ia falar alguma coisa importante. Fala, Ju. Que eu estava ouvindo a Sônia, e aí, assim, eu não sei, né? Eu tenho aí estudado com a Maia, praticado, e aí uma coisa que a gente sempre fala nos nossos encontros é que como é bonito. A hora que a gente começa, de fato, a mergulhar nessa prática, mergulhar nesse estudo, é libertador a gente ter consciência de que a gente não é isso. Que a gente não é um ser acabado. E que tudo que você pensa a respeito de você pode ser colocado em xeque, porque aquilo é uma ilusão. É uma ficção que você criou a seu respeito. E eu não sei, isso para mim foi muito libertador. Sim. Porque se eu penso isso a meu respeito, eu também vou pensar do outro. Toda a imagem que eu tenho do outro, toda a expectativa que eu coloco sobre o outro, também é uma ilusão. Né? Então, por um lado, parece tudo muito estranho, muito difícil, é muito provocativo, né, para a gente. A gente aprende o oposto disso tudo. Mas eu não sei, eu vou vendo beleza atrás de beleza, assim, né, na nossa prática aqui. Hashtag mas super ver recomendo. Beleza no caos, né? É ver beleza no caos. Existe mas beleza o universo no caos. é um caos. Então, assim, Maia, a palavra é tua para a gente encerrar. Diga o que você quiser dizer. A gente precisa chegar num ponto que a gente vai absolver o Sansara,
porque o Sansara é mágico, é pura magia. O poder que a gente tem é muito grande de criação, né? Um pensamento que a gente tem é um Big Bang. Um pensamento, um único pensamento, ele tem a mesma estrutura de uma explosão de um universo. Isso é Então, física é tudo quântica. muito mágico. É muito Aí eu mágico. gostei Se a gente disso. consegue... porque um pensamento, imagina, você tem um pensamento, ele explode em possibilidades e ele mexe na frequência do ambiente, é a mesma coisa. E aí você O que se está em cima conecta está embaixo. com algo que está lá no meio da galáxia, né? Isso, Então, assim, quando a gente supera, na verdade, assim, a nossa própria sombra, que é essa identidade que a gente está sustentando, quando a gente consegue superar muitas coisas aqui negativas em nós, a gente vai fazer um plum. Aí a gente vai... Isso também é a proposta budista, é a gente entrar nesse fluxo, assim, dessa magia, né? Dessa magia da vida e tudo. Esses mestres, eles têm esses trânsitos, né? Eles fazem trânsitos inacreditáveis, assim, trânsitos de vida e morte, trânsitos entre dimensões, trânsitos entre reinos. E você imagina, se você poder ter o poder de fazer isso, você realmente entendeu a magia da coisa. Mas a gente vai chegar lá. Já estou me sentindo Chegaremos mais à vontade lá, na Sansara. Chegaremos lá. E acabou, é isso, Aline? Acabamos? Maia, gratidão, uma delícia. Muito Gente, obrigada. obrigada. Maia, gratidão, Adorei. gratidão, Volta gratidão. mais. Vamos, Ô, Maia, já fazer fica assim. hashtag fica a dica, volta um dia para falar sobre a ayahuasca. Só me chamar. Pode Traz um marcar. dia o Vamos falar Walter mais para do vocês falarem sobre o budismo. Tantra. Enfim. É. Fica já 2 convites aqui. Pronto, já tem dois nossos para balai. falar como a gente se ilumina. Porque 3. é a pergunta que não quer calar, né? Eu estava aqui toda hora pensando, eu pergunto, não pergunto, mas eu falei, não vai dar para ser Aline, hoje. agora que eu me encaixei bem aqui no Sansara, tudo bem. Eu posso esperar. Mas a gente quer o quê? A gente quer se iluminar, a gente quer ser Buda. A gente já tem essa mente do Buda, que é essa mente que consegue ver a natureza da realidade, a gente já tem ela, mas ela está muito obscurecida. A gente perdeu o contato com ela. A gente se distancia. Cada vez que a gente se identifica com a matéria, a gente vai ficando cada vez mais longe dessa mente. Então, essa mente búdica é a mente da renúncia total à matéria, total, cara. E aí, o budismo, ele é muito constrangedor, às vezes, nesse sentido, porque, assim, se você for olhar a vida do Buda mesmo, ele era tipo um príncipe, né? Ele ia ser um rei e tal, de um principado lá no Nepal. E ele, deu a louca e ele foi viver como um mendigo. O Buda, ele foi um mendigo dos 35 anos até 80, 81, eu acho que ele morreu com 81. Ele viveu como um mendigo. Ele tinha uma única veste, e ele tinha uma única tigela de comida. O budista, nesse lugar de monge, nessa época, não faz comida, não tira nada de ninguém, não tira nem uma folha da natureza. Ele só come o que é dado. Então, o Buda, ele só comia o que era dado para ele, colocado dentro da tigela. Por esse quesito então, assim, aí, é um nível... Buda. Ainda mais se não tiver um chocolate, né, Ju? Ai, tô nessa também, mas enfim. Lindo, então, lindo. assim, isso também não é uma coisa para dizer assim, a gente precisa chegar nesse ponto, porque não precisa. A gente tem outros meios de chegar lá, mas é assim, existe esse lugar assim dessa renúncia mesmo. Do desapego, né, Maia? De desapego, de desapego, que esse é o grande... Se existe um grande empecilho para a nossa iluminação, é o nosso apego.
Sim, o apego dói, o apego a pessoas, apego a coisas, né? Então, O apego ao corpo, o aproveitando apego a essa o vida. gancho do apego, vamos desapegar da Maia, vamos Vamos. desapegar desse assunto. Eu sei, a Gratidão, gente Maia. ama escutar Obrigada, a Maia. queridos. Então, um beijo Obrigada para pelo vocês do convite. Oficina Balaio. Até o próximo Beijo. Obrigada, vídeo. obrigada. Até. Volte, Tchau, tchau. volte!